Glória a Deus. Senhor, igreja, queria ser mais uma casa do Senhor, né? Estar aqui com os irmãos, adorar, engrandecer o nome do Senhor. Eu já trago o abraço do meu pastor, Alexson Nunes, ao 19, Ministério Fã. Casa, né? Nova é parceira. Junto, conectado com o mesmo tempo. Deus, isso que nós vamos fazer nesta noite é falar do amor de Jesus. Quero agradecer ao nosso amigo Hilton por ter dado. Deus abençoe, Deus abençoe a liderança. Pastor Pedro, né? Deus abençoe a sua vida, a confiança em Jesus. Meus queridos, e sem demora, quero falar com os irmãos. A minha versão da Bíblia, companheiro, NAA. Vai abrir para mim, por favor, em João capítulo 4. NAA. Possível para nós fazer um pouco extensa, grande. E os irmãos podem estar sentados mesmo, se não for a leitura. Pode ficar à vontade. Quero orar com você, sua cabeça. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento, ó Deus, nós estamos aqui para engrandecer e louvar e bendizer o Teu santo nome. Tu és poderoso, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade e não da minha. Senhor, eu estou aqui como vaso, ó Pai, para ser usado em Tuas mãos. Que o Senhor possa me usar, Pai, conforme a Tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? João capítulo 4, texto bastante conhecido. João capítulo 4 mesmo, verso 1 em diante. Amém? Agradecer a minha esposa, né, que eu costumo dizer que ela é minha guerra, batalha. Os irmãos estão comigo? Vou ler aqui o capítulo 1 em diante, os irmãos seguem comigo. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Olha só o texto, irmão. Aqui já começa nos ensinando, hein? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais do que os discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade de samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Verso 6. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse-lhe: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Quem lembra o nome da cidade? Sicar, né? Então os discípulos foram aonde? Na cidade de Sicar comprar alimento. Então uma mulher samaritana, no verso 8, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e poço, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Aleluia. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Olha, a mulher está com um olhar totalmente natural aqui. Jesus disse: vá, chame o seu marido, volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém e é o lugar certo que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite que no que digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procuram. Aleluia. Quem que o Pai procura, igreja? Os verdadeiros adoradores. Aleluia. Para os seus adoradores. No 24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele mesmo momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, aleluia, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Aleluia. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe deu algo para comer? E Jesus lhe respondeu, declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua boa obra. Aleluia! Glória a Deus! Como eu disse, a leitura era um pouco extensa. Meus queridos, essa história é bastante conhecida, sei que todos já leram, e você que é aluno, eu como professor da escola bíblica, você que é aluno da escola bíblica, com certeza já debruçou nesse texto, já estudou esse texto, já se familiarizou com o texto, que é da mulher samaritana. Uma mulher que está ali com um encontro marcado mesmo sem ela saber. Encontro taxado ali por Jesus. O texto vai dizer que era-lhe necessário ele passar por Samaria, a região de Samaria, a cidade chamada Sicar. Então ele teria ali um encontro marcado com aquela mulher. Algo inesperado para ela, mas já estava marcado nos planos do Senhor Jesus. Se você for pensar bem, quando você se rendeu aos pés de Cristo, você não esperava aquele momento, mas você pode ter certeza, Cristo sim aguardava ansioso em ser aos pés da cruz, rendendo glória e louvor a Ele. Aleluia! E o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração foi assim, um encontro que quebra barreiras e transforma a vida. Esse texto ele é rico, meus queridos. Nós vamos trabalhar algo interessante nele, que ele já começa nos trazendo um ensinamento poderoso. Porque se você for ver o texto, ele já começa ali trazendo o ensinamento da competição, que é onde a igreja hoje está virada para isso. Estava conversando com meu amigo aqui antes da gente eu começar a ministrar, eu falei: companheiro,
Igreja abençoada, porque todo mundo que sobe para cantar, canta e canta muito. São pessoas que são voltadas para o louvor, né? Se empenham, treinam, ensaiam. E aí, o que acontece hoje em dia, muitas das vezes, em vários locais, uma disputa de quem faz mais. Você vai ver que Jesus aqui está fugindo de uma disputa de ego. Ou seja, que nem toda briga e nem toda discussão o Senhor nos ensina que é merecida uma resposta à altura. O Senhor, os discípulos entram em uma competição, quem faz mais, quem é melhor do que quem. Você vai ver que no começo do texto, os fariseus vão falar, olha, fulano está fazendo mais serviço do que o outro. Fulano está fazendo mais do que o outro. E aí Jesus, para fugir dessa questão de quem faz mais ou quem faz, fala, olha, meu tempo cessou, vou sair da Judéia lá para Galileia. Só que o interessante é que o Senhor não caminha por caminhar. O Senhor não sai de um lugar para o outro simplesmente por sair. Há planos, há determinações, há projetos a ser findados. Se a gente for imaginar nos dias de hoje, alguém pregar para uma mulher, falar com a mulher do amor de Jesus, é comum. Eu chegar e falar daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é bom. Trazer um diálogo com a mulher faz mal. Eu estou ali em público, estou falando com aquela mulher, explicando, falando do amor de Jesus para ela. Ninguém questiona. Está pregando o evangelho, está falando do amor de Jesus. Mas por esse contexto aqui, irmão, a gente vai ver que era algo incomum. E a mulher já questiona. Pode um judeu estar falando com um homem? Jesus era um homem, estava falando. Para aquele povo daquela época, era inaceitável. Era proibido. Então, o Senhor aqui, ele rompe barreiras. Ele vai trazendo, vai tirando escamas desse texto aqui, que você vai reparar que o Senhor vai tirando camadas para trazer, para se apresentar para essa mulher. Passo a passo ele vai falando com ela, passo a passo ele vai se abrindo com ela, e conhecendo dele, e automaticamente ela ia se abrindo para ele, falando da vida dela para ele. Só que o Senhor já o conhecia. O Senhor vai nos mostrar aqui que evangelizar, falar do amor dele, não é de qualquer maneira. Existe um cuidado. Se Jesus já chegasse aqui dando carteirada nela, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou profeta, essa mulher fecharia as portas, já não teria diálogo. Mas o Senhor mostra que por mais que nós conhecemos, por mais que nós somos cheios do amor do Senhor Jesus, nós devemos ter humildade, mansidão para anunciar o evangelho. Não adianta eu chegar na vida do meu irmão e falar, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, e levar ele ao pó. Ao invés de eu convidá-lo, eu estou afastando. Então eu tenho que chegar e saber chegar. De fato ele está nessa forma, sim, mas como que eu devo chegar? Então o Espírito do Senhor aqui conduz ele de uma forma amorosa, para ele saber chegar na pessoa. E é interessante isso. O Senhor, ele vem com a humildade que muitas das vezes nós não temos, porque nós esquecemos do essencial, que é voltar ao primeiro amor. A igreja muitas das vezes esquece o que é o amor pela pessoa. Um dos atributos do amor é você ter empatia, ou seja, eu me colocar na situação daquelas pessoas, eu poder enxergar a aflição daquelas pessoas. O Senhor mostrou empatia naquela mulher. Ele viu a necessidade daquela mulher. A mulher estava cheia de problemas, a mulher estava cheia de feridas, a mulher estava sendo escorraçada pela sociedade, e o Senhor chega com mansidão, algo que ele não poderia estar fazendo, ou seja, falando com ela. Um simples falar, aquela mulher já não, há vários dias que ela não tinha contato com ninguém, ela não falava com ninguém. O texto vai dizer que por volta do meio-dia ela chega ao poço para retirar água. É algo fora do comum, é momento que ninguém vai buscar água, porque o sol está quente. Ou é de manhã bem cedinho, ou é na parte da tarde. Mas aquela mulher estava ali evitando atrito, evitando confronto com outras pessoas. Por quê? Muitas das vezes as pessoas ali em Samaria via ela na cidade de Sicá e questionava ela, escorraçava ela pela forma que ela vivia. E o evangelho do Senhor Jesus não é para isso, querido.
O evangelho do Senhor Jesus é aquele que ama, que acolhe, que ensina e que transforma. Não é aquele que acusa, que determina, que julga e que mata. Então a igreja do Senhor não pode perder a essência, que é o amor de Jesus, que é o amor de Cristo, que é que traz as pessoas para perto, não aquelas que espalham. Então o Senhor nos ensina nesta noite que o reino dele não é competição, meu irmão. O reino dele não é de quem faz melhor ou da quantidade que eu tenho. O Senhor está nos chamando aqui, meus irmãos, para mostrar que o reino dele não tem concorrência, pelo contrário, tem união, tem amor ao próximo, tem mansidão. Então o Senhor nos chama, meus queridos, a unirmos forças e competir. Porque ele mais o João aqui, que é o João Batista, não estava em uma competição de quem faz mais, mas é com a qualidade. João vai falar, olha, que eu diminua e que ele cresça. Quem tem que crescer é Cristo, é a obra, nós estamos sendo os mordomos, ou seja, nós conduzimos aquilo que é dele. Aleluia! Nós fazemos para ele e por glória dele, e é para ele, aleluia! Então essa é a nossa missão. Então eu não vim aqui, irmãos, trazer algo novo. Não, a palavra do Senhor é a mesma. O evangelho que liberta, batiza e salva. É para isso que nós vivemos, meus queridos. Não tem uma fórmula nova. A palavra do Senhor vai dizer, aquele que acrescentar uma vírgula acima disso, está pecando. Então eu não vim aqui falar algo novo. É aquilo que a gente sabe e o que tem que fazer. Mas muitas das vezes a gente não pratica. Aleluia! Glória a Deus! Mas, como eu disse, nos dias atuais é comum alguém ministrar o evangelho. Para aquela época, eram coisas difíceis. Mas para Jesus ele tinha uma missão a cumprir, porque era-lhe necessário que ele passasse por Samaria. Aleluia. Querido, quando Jesus se depara com essa mulher, eu fico imaginando a cena. Aquela mulher vindo cabisbaixa, puxando o cântaro dela, até chegar ali e vinha passando na cabeça dela. Sabe quando você está carregado de problema? Sabe quando você está com os ombros pesados? Você vai lutando um dia após o outro, uma luta após a outra, uma queda após a outra. Você vai se deparando com um sofrimento, um coração angustiado. Você já não consegue mais raciocinar, você já não consegue mais pensar em uma solução de como sair daquele imbróglio que você entrou. Porque você só vê o poço quando você está lá no fundo dele. Porque muitas das vezes a gente vai avisando, a gente vai falando para as pessoas e elas não verem. Mas quando elas estão lá no fundo do poço, que a única visão que elas têm é o fundo, aí elas se deparam. Mas essa mulher aqui, irmãos, ela estava vida pela sociedade. E eu fico imaginando a cena dela chegando perante ao Pai, sem pensar, sem raciocinar de uma maneira alguma. Ela só queria viver um dia após o outro. Por isso que ela vem de uma ordem natural, de uma coisa natural. O Senhor está falando com ela e ela está agindo de uma maneira natural, branda. Não ver as coisas espirituais, porque a opressão do mundo machucava ela. Então ela não conseguia ver o sobrenatural. Aleluia. Jesus nos ensina algo tremendo aqui, onde o reino de Deus, como eu disse, não é competição. Aleluia. Não se trata de quantidade, mas sim de qualidade. Olha, não fomos chamados para competir, mas para servir ao reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, e olha que essa mulher, ela vai ter 3 formas que ela se identifica. E a gente vai poder ver nesse texto aqui, de 3 maneiras que ela se depara com Jesus. Quando o Senhor fala, e era necessário no verso 4, que era para ele passar em Samaria. Jesus saiu da Judéia rumo à Galileia, que era um trajeto ali, meus queridos, que os irmãos vão saber, que era em média, quando a gente fala, a gente pensa que é muito perto. Não sei se você tem conhecimento, mas era uma viagem que os judeus praticavam em fazer em 6 dias, de 4 a 6 dias caminhando. Eram de 150 quilômetros a 160 quilômetros, dependendo do trajeto que você fazia. Quando você lê dentro da geografia da Bíblia, muito perto, você pensa que é algo mal, mas era uma caminhada longa, árdua, e Jesus saiu a caminhar. E o que o normal um judeu fazia
era ir pela Pérea, ou seja, por outra cidade, para evitar passar por Samaria, porque os judeus já não se davam, como o texto vai dizer, com os samaritanos. Então o Senhor, ele tem dois caminhos a seguir: ou ele vai pelo litoral, ou ele vai pela lateral, que é por Pérea, e é uma região montanhosa. Mas o Senhor, era-lhe necessário passar por Samaria, então ele evita passar por esses dois caminhos e encurta os seus 45 quilômetros de viagem, e ele escolhe passar pelo meio, que era-lhe necessário passar por Samaria. Você vai ver que na história, mais para frente, os samaritanos nem recebem Jesus em outra cidade, mas Sicar foi marcado por Deus, aleluia, para a transformação daquela mulher. Aleluia, Deus é maravilhoso, meus queridos. Se Ele marcou o encontro com você hoje, se fosse você, eu não ficaria de boca fechada. Se eu fosse você, eu não ficaria com o coração fechado por causa da palavra de Deus. Eu queria que você, meu querido, pensasse bem, analisasse bem como que o seu amigo está vivendo. Aquele amigo seu que te convidou, aquele amigo seu que você convidou, aquele amigo seu que você pensou nele, mas ele não veio. Então intercede por ele, porque se Deus fez um milagre na sua vida, na vida dessa mulher samaritana, você pode ter certeza que ainda há esperança para aquele que você convidou, para aquele que poderia estar aqui. Mas você hoje vai ser como essa mulher samaritana, um mensageiro da palavra de Deus, vai se encher do coração e vai levar essa mensagem para alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se encontra por acaso, Ele une propósito, aleluia. Então olha só, Deus não se encontra por acaso, Ele une propósito. Há muitos caminhos que o mundo nos oferece, mas Jesus disse: eu sou o caminho. É no artigo definido aqui, ele está dizendo: eu sou o caminho. Então o Senhor Jesus Cristo mostra para aquela mulher samaritana que Ele é o caminho. Aleluia. A maneira que vemos Jesus determina quem somos em tua presença. Aleluia. Mas quem era esta mulher? A Bíblia não relata o seu nome, mas a sua transformação é contada até os dias de hoje. Na região de Samaria, na cidade de Sicar, onde que no grego a tradução do nome da cidade é falsidade, engano. Em hebraico, cidade dos bêbados. Olha só o nome da cidade e o significado dela. Se identificava muito com a situação que essa mulher vivia. E muitos de nós, aqui fora no mundo, vivem nessas cidades. Falsidade. Perdidos. E o nosso papel como cristãos é levar a luz, é levar o amor, é levar o evangelho, não é levar a acusação, não é levar as portas fechadas, não é falar que eu sou o melhor, que Cristo me achou. Não. Quando Cristo nos achou, nós também éramos os piores. Nós também estávamos mortos no poço de lamaçal. A Bíblia vai dizer que nós não só somos consumidos pela misericórdia de Deus, porque erramos, pecamos todos os dias. Mas o amor de Deus te alcançou, me alcançou. Então nós não somos melhores do que eles, pelo contrário, nós estamos no mesmo nível. Qual que é a diferença? É nós abrirmos o nosso coração e deixar Cristo em nós fazer a diferença. Se não fosse Cristo em nós, quem seríamos nós? Se você olhar para trás, da onde Cristo te tirou, da onde Cristo me tirou, nós vamos ver se, ai de nós se não fosse Ele. Aleluia! Se não fosse a misericórdia e a glória dEle, aonde nós estaríamos? Ela era uma mulher com extrema rejeição pela sociedade. Devido à sua reputação, pela maneira que vivia, ela evitava confrontos. Podemos ver que ela vivia em um horário totalmente desconecto com a sociedade, porque ela não queria confronto, como eu disse. Mas a primeira maneira que ela vê Jesus é no olhar natural. Olha aqui no verso 4, 9, no capítulo 4, do versículo 9, ela vai dizer: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Primeiro olhar que nós temos quando nós não entendemos quem é Cristo, nós pensamos que Ele é simplesmente um homem. O que o mundo fala de Jesus? Ele foi ninguém, foi um cara aí, um doido. O mundo fala assim de Cristo. O mundo leva Jesus como nada, tira Jesus para nada.
Se você assiste televisão, o Senhor é escorraçado. Carnaval, o povo faz chacota dos cristãos. E é de uma maneira que você fica assim, ó, com o coração parecido de Jonas. Nós já não quer ir em Nínive pregar, nós já não quer ir em Nínive falar do amor de Cristo. Porque o nosso coração fecha, porque dói falar de mal do Senhor Jesus, dói em nós. E muitas das vezes nós fechamos a porta para muitas pessoas que poderiam ouvir a palavra do Senhor, mas nós fechamos, nós pensamos que somos evangelho. O evangelho é meu e eu não anuncio, eu não falo. Por quê? Fulano lá nem merece. Meu Deus. Mas nós somos missionários. Nós estamos aqui como servos do Senhor, para levar o amor de Cristo, independente de quem seja. Ah, mas não adianta mais pregar para fulano. Você é Cristo. Você é o Espírito Santo agora que transforma. Eu sou o Espírito Santo que faz o milagre. Meu papel, o Senhor me chamou para ir. Ele falou, vai lá e prega. Quem faz a obra sou eu. Pronto. Vai lá e ministra na vida da pessoa. Vai lá e fala, ah, Tiago, mas eu não tenho o dom da palavra, eu não consigo, eu não sou bom. Irmão, nos mínimos detalhes, nas poucas palavras que você dizer a ela, o Espírito do Senhor Jesus vai estar entrando como uma flecha no coração dela, atingindo o interior dela. Um simples Jesus te ama e Ele quer te salvar, Ele quer te transformar. Pode mudar a história daquela pessoa. O Senhor, em poucas palavras, em poucos minutos, em um diálogo com essa mulher, Ele ganha uma cidade inteira para ela. Então o Evangelho, queridos, ele é simples. Ele não precisa de grandes coisas, de muitas palavras. Você só simplesmente tem que apresentar Cristo para ela. Aleluia. Oh, aleluia. Como sendo tu judeus me pedes de beber, a mim que sou uma mulher samaritana? Aqui ela reconhece Jesus apenas como um judeu diferente, quebrando barreiras culturais. Judeus não falavam com os samaritanos, muito menos com uma mulher em público. Aqui eu preciso abrir um parêntese para falar disso, porque que os samaritanos não falavam com os judeus. Alguns aqui vão ter entendimento disso, vai saber disso, porque com a divisão dos dois reinos, com a morte de Salomão, o Jeroboão tomou-se conta do reino do norte, que vai pegar ali 10 tribos. E aquele povo do norte ali fez coisas horrendas, se afastaram do amor de Jesus. E o Senhor trouxe ali o cativeiro para aquele povo, com os assírios, na época do reinado do rei Oséias. Então os assírios vão tomar de conta de Samaria, daquela região, porque ela era a capital do reino do norte. Então eles sitiam aquela cidade, mistura o povo, leva um pouco cativo, deixa só as mulheres e traz ali então o povo os assírios para se casar com aquelas mulheres. Então os judeus, eles olham aquele povo ali como um povo miscigenado, misturado, ou seja, impuro perante os olhos de Deus, porque eles viviam de uma maneira diferente. E ao analisar esse texto, você vai ver que essa mulher, ela está com uma crise de identidade. Porque essa mulher, quando ela chega no poço, ela está procurando um alento na sua alma. Então ela entra em uma discussão com Jesus. Então ela começa a discutir, olha, como você judeu pode falar comigo samaritana, mas por que há essa briga, essa discórdia? Então pela visão dos homens. Porque no ano de 128 a.C., na revolta dos Macabeus, no templo de Gerezim, eles destruíram o templo que os samaritanos construíram para adorar. Então ficou aquela briga da onde um deveria adorar, o outro deveria adorar, se era em Jerusalém ou se era no Monte Gerezim. Então os samaritanos viviam uma briga e uma discussão com os judeus. Então por isso que eles não se davam. Então da primeira forma que essa mulher encontra Jesus ali, era simplesmente como um homem judeu. Então ela vê Jesus no natural, por isso que ela vai tratar Jesus no natural. Então, quando Jesus começa a falar para ela da água, pede água, ou seja, quando Jesus se mostra ali para ela, das suas necessidades humanas, o Senhor vê ela também dessa maneira, na humanidade dela, na profundidade dela, do que ela passaria. Então, ela enxerga Jesus como simplesmente um homem.
E depois ela vai enxergar ele como um profeta. Porque quando ela começa a se abrir para ela, começa a falar com ele já olha para dentro dela e fala: ah, mulher, se tu souber da água que eu pudesse te dar. Ou seja, o Senhor já começou. Primeira camada, ela viu ele. Segunda camada, ela vai ver ele. Porque ele vai olhar para dentro dela. Ela vai falar: olha, eu queria dessa água. Por quê? Eu já não queria mais voltar aqui nesse poço e nunca mais ter sede. Como você pode pegar dessa água viva? Ou seja, o pensamento dela era o quê? Como é que ele pode poço tirar as águas da terra da nascente, que é a água fresca, que no pensamento dela essa era a água viva? Fala: mulher, eu sou quem eu sou. De imediato, quando nós encontramos com Cristo, nós não sabemos quem é. É passo a passo, dia após dia. A palavra do Senhor vai dizer: ó, conhecereis a verdade vos libertará. Existe um processo. A gente não deve cobrar do meu irmão a perfeição dele. É um processo, nós estamos caminhando em um processo. Quem é perfeito? Meu irmão, nós estamos caminhando. Ah, mas ele vai continuar sempre assim? Não, ele vai evoluir. Em nome de Jesus, ele vai evoluir. Olha só essa mulher aqui, agora ela vê ele como um profeta. Depois que Jesus revela detalhes da vida dela, né? Falando sobre a quantidade de maridos que ela teve, o que ele vai falar? Olha, pois bem, você diz bem que esse aqui não é seu marido, nem esse que você está se relacionando com ele, é seu marido. Aleluia. Senhor, eu vejo que esse profeta, ela vai falar. Aqui já há um avanço. Ela entende que Jesus tem conhecimento sobrenatural, algo. Então ela enxerga Jesus aqui como um profeta. Aí muitas das vezes eu já li esse texto com ignorância, que ela se desvia, né, o pensamento que ela vai levar pelo lado teológico. Tá, se você é um profeta, então eu sei que você entende. Aonde nós devemos adorar? Nesse texto aqui, o Senhor já identificou que ela tem uma vida de pecado. Pelo culto de Moisés, pela ação da lei de Moisés, para cultuar a Deus, para você ter um livre acesso a Deus, você tinha que sacrificar animais para a redimissão dos seus pecados. E aquela mulher, ela estava ansiosa para resolver a vida dela. Ela queria resolver o problema da vida dela. Ela precisava de uma solução. Então ela encontrou um profeta, ela falou assim: tá, então como que eu posso resolver a minha vida? Você vai ver no verso 19 que ela vai falar: onde é que eu posso adorar então? Onde que é o lugar certo de eu entregar o meu sacrifício? Eu vou lá em Jerusalém ou eu subo aqui no Monte Gerezim? No Monte Gerezim tinha um profeta taxado pelos homens, não por Deus. Ou seja, muitas das vezes, pelo problema do nosso pecado, pelo estilo de vida que nós vivemos, nós taxamos Deus na nossa vida, maneiras de adorar, criamos um ritual, uma maneira de cultuar a Deus, porque às vezes eu não. Aleluia! Então essa mulher, ela vê Jesus aqui então como um profeta. Aqui já há um avanço, como diz o texto. Ela entende que Jesus tem conhecimento sobrenatural, algo da parte de Deus. Aleluia! A mulher, no verso 19, ela vai falar: a mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém o lugar onde eu devo adorar. A mulher está desesperada aqui. E Jesus dá a solução para ela. Porque ela queria discutir: olha, eu quero resolver o meu problema, mas como que eu tenho que fazer? Aí Jesus olha para ela e fala: olha, há momentos que nós desejamos resolver os nossos problemas de qualquer maneira, mas o Senhor fala para ela: calma, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem pelo judeu. O povo que tem a promessa de salvação. Interessante aqui é porque ela está desesperada. Eu acho bonito isso, porque o Senhor vem para falar com ela. Até ele se declarar para ela e falar quem ele de fato é. E ele olha e fala: olha, mulher, há momentos da nossa vida, há momentos aqui que vocês vão discutir onde deve adorar, o que fazer, mas eu estou à procura daqueles verdadeiros adoradores.
aquele que adora em espírito e verdade. Ou seja, eu não estou aqui preocupado se você vai orar na sua casa, se você vai orar no seu trabalho, se você vai orar na rua, se você vai... Não, eu estou preocupado é com o seu coração. É se de fato você vai abrir ele para que eu possa transformar a sua vida. É se de fato nós vamos se render a ele de uma maneira que não nos impeça ele acessar alguma área da nossa vida. E bloqueamos, ou seja, ele quer por inteiro. Ele vai falar, olha, o Pai procura aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Às vezes a gente procuramos bloqueios na nossa vida, achamos onde Jesus pode agir e onde ele não pode agir. Aleluia. E a terceira maneira que ela vai ver Jesus então, depois dessa discussão que ela tem com ele, o lugar que ela deve adorar, ela fala, olha, então, pois bem, o Messias há de vir. Ela estava vendo ele como judeu, amém? Estão comigo? Judeu, profeta, e agora ela vai ver o Messias. E aí ela fala, pois bem, o Messias vai vir para resolver esse problema nosso. Aonde eu devo adorar, ou seja, aonde eu devo entregar o meu culto, eu vou resolver o meu problema. No momento mais profundo da conversa, Jesus se revela para ela, claramente. Verso 26, vai falar, então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia. Meus irmãos, imagina a reação dessa mulher. Uma mulher que não conversava com ninguém, uma mulher que não tinha diálogo com ninguém. Ela se depara com o verdadeiro Messias e ele vem passo a passo. Eu sou admirador aqui, meus irmãos, pela humildade de Jesus. A humildade dele me... Porque quantos de nós não temos uma carteira de membro, nós temos o prazer de esfregar na cara de um. Ah, meu Deus do céu, você vai falar com o irmão. Seu irmão, como que é seu nome? Não é nem Tiago, mas é presbítero. Jesus vem na humildade. Olha, ele vem conversando passo a passo, mas nós não. Nós já quer achar que eu sou. É Cristo em mim. O evangelho é simples. O evangelho não precisa de muita coisa. É simplicidade. Simplicidade na presença de Deus. Aleluia. É amor. É atrair, não afastar. Aleluia. E Jesus se revela para ela. Eu sou a quem você tanto esperava. Quem se encontra com Jesus jamais será o mesmo. Aleluia. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Aleluia. De uma mulher suja, maltratada, rejeitada e de caráter desonesto, teve a sua vida mudada, por ter deixado o orgulho de lado, reconhecer que Jesus é o caminho. Aleluia. Então ela reconhece e anuncia aos outros. Aleluia. Você vê que ela vai largar o cântaro dela e já a preocupação dela qual era? Uma água natural. Ela foi lá no poço para quê? Resolver o seu problema natural. Então ela deixa o cântaro e já sai correndo para anunciar, para falar de quem ela tinha encontrado ali no poço. Então ela deixou o que era natural e foi atrás daquilo que era espiritual. E é isso que o Senhor nos ensina nesta noite. Enquanto nós ficarmos preocupados com o natural, se apegado com aquilo que é natural, ou seja, que é aquilo que vai resolver meus problemas terrenos, eu não vou me conectar no céu. Porque se você deixar o que é natural, se você deixar aquilo que te atrai aqui na terra, jamais você vai querer acessar o céu. Então a gente deve abrir mão daquilo que nos atrai aqui na terra. Ou seja, larga tudo para trás e corre para Jesus. É isso que o texto está nos ensinando. Aleluia. Glória a Deus. Vinde e veio um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Messias? O que você faz quando você encontra com Jesus? Corre para anunciar. O que você faz quando você come alguma coisa? Fala para todo mundo. Comeu boa demais. Fui num lugar bom demais. Você tem que ir lá. Por que não falar do amor de Jesus? Por que não levar o amor de Jesus à vida das pessoas?
Eu, meu companheiro aqui, nós trabalhamos lá na 44. Eu sou atendente lá na lanchonete. Vira e mexe, quando nós se encontramos, nós falamos um pouquinho do amor de Jesus ali. Um pouquinho que nós estamos ali, nós mencionamos um pouco da versão da Bíblia. Um versículo ou outro. É isso que nós temos que fazer, queridos. Nós somos mensageiros de Cristo. Aonde formos, aonde pisarmos, falar do amor de Jesus. Aonde irmos, falar do amor de Jesus. Nossa missão é essa. Porque o Senhor vai dizer no versículo: a minha fome, eu tenho fome, é fazer obra. Pronto, Jesus disse isso. Os discípulos estavam o quê? Desesperados com o natural. Por que Jesus mandou eles ir à cidade? Porque eles não tinham preparo e maturidade para lidar com aquela situação com a mulher. Aleluia. Para finalizar aqui, que eu vou correr para finalizar, senão não vai dar tempo. O evangelho de Jesus não julga, ele transforma. Aleluia. O Senhor mandou os discípulos ir à cidade comprar alimento, porque eles não tinham preparo para lidar com aquela situação. A ação de Jesus de mandar os discípulos ir à cidade mostra que os discípulos não estavam preparados para lidar com aquela mulher. Muitas das vezes julgamos superiores as pessoas por já conhecer a Cristo, mas a atitude de acharmos que somos superiores a alguém por conhecer a Cristo mostra que ainda temos que evoluir muito. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos chama, queridos, para pregar o evangelho a toda criatura. Nós não somos melhores do que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Aleluia. No verso 27 vai dizer: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram. Esse admiraram aqui não é pelo milagre que aconteceu na vida daquela mulher. Não é porque aquela mulher foi transformada. Olha a visão pequena dos discípulos aqui naquele momento. Eles se admiraram porque o Senhor estava falando com uma mulher. Ou seja, o milagre na vida dela largar o cântaro e correr para anunciar o evangelho, pouco importava. Os discípulos estavam no natural, no carnal, pensando: mas como o mestre pode estar falando com uma mulher? Queridos, muitas das vezes nós, como cristãos, nós temos que pensar mais no reino de Deus. E às vezes a gente fica a dar regras, a norma, taxar pessoas. Aleluia. Aquela mulher só se abriu com Jesus por causa da sua estratégia. Se Jesus tivesse batido de frente com aquela mulher, questionado ela, ofendido ela, jamais ela teria abrido o coração para ele. Aleluia. Quando olhamos para o fundo do poço, só enxergamos o natural. Não conseguimos ver a solução. Procuramos saída com os nossos próprios recursos. Escolhemos nossas armas. Nós não conseguimos lutar com as armas do Senhor. A samaritana escolheu as suas armas. Qual foi a arma dela? Se isolou da sociedade. Não quis confronto. Quis correção do seu pecado. Às vezes é melhor eu correr confronto, né? Porque eu não quero correção. O Senhor saiu porque ele não queria competição. Mas nós que estamos em pecado, muitas das vezes não queremos confrontar porque nós não queremos mudar. Aleluia. O lugar de adoração. Limitamos de onde devemos adorar a Deus, mostrando que não queremos adorá-lo de verdade, mas sim do meu jeito, não da maneira que devemos. Por não queremos abrir mão do nosso estilo de vida. Optamos por criar um Deus imaginário ou um altar da nossa maneira. Mas Deus continua sendo o mesmo. Negar os fatos não muda a realidade. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor nunca mudou. Quem mudamos somos nós. Quem mudou fomos nós. Uma maneira de pregar, de falar do amor de Jesus, de atrair pessoas. E muitas das vezes nós não confrontamos o nosso pecado. Pelo contrário, mudamos a forma de que adoramos a Deus. Mas Deus continua. Aleluia. Para finalizar, estou acabando, meus irmãos. O Messias chegou. Verso 26. Então Jesus disse: eu sou o Messias e eu que estou falando com vocês. Mas quando levantamos a nossa cabeça, olha só, o Senhor chegou para aquela mulher, anunciou. Aquela mulher estava no poço. Olhando e imaginando comigo, quando nós estamos no fundo do poço, nós temos duas alternativas. Ou nós continuamos olhando para baixo, ou nós podemos levantar a nossa cabeça e olhar para o céu. Quando nós olhamos para o céu,
nós podemos enxergar a luz. E é aí que vem a solução para os seus problemas. Mas quando levantamos a nossa cabeça, podemos sair do natural e ver quem prover a fonte de água viva. Jesus Cristo está lá em cima. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a solução para o meu problema, para o seu problema, para o problema do seu vizinho, para o problema do seu irmão. Ele é a solução, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida. Muitas das vezes nós enxergamos só tragédia. A gente já pensa que não tem mais solução. Clamamos a vinda de Jesus, não porque queremos que Ele esteja com nós, mas porque nós não queremos só. Não é porque eu quero ver Cristo, não é porque eu quero estar com Ele, é porque está muito difícil, Jesus. Volta logo. Ele não voltou ainda, querido. É graça, bondade e misericórdia para que nós possamos corrigir aquilo que nós precisamos melhor. Aleluia. Para concluir, o Senhor não está procurando a quantidade, mas sim qualidade. Ele não quer saber de onde você deve adorar, mas sim como você está adorando. Aleluia. A ação transformadora de Jesus na vida daquela mulher tinha um grande propósito. Jesus não havia como as pessoas olhavam para ela. Como é que as pessoas olhavam para ela? Uma adulta, uma pecadora. Taxava ela como uma pessoa que já não tinha mais solução. Mas o Senhor olhou para ela naquilo que ela poderia ser. Como ela estaria daqui 10, 15 anos. Ou amanhã, ou no outro dia. O Senhor não viu aquela mulher. Porque se o Senhor for olhar para nós, o salmista Davi fala o seguinte: olha, Senhor, não olhe para mim com o seu olhar de julgamento, mas olha para mim com o seu olhar de misericórdia. Porque se o Senhor olhar para nós com um olhar de julgamento, nós estamos mortos. Mas a graça, a bondade de Jesus nos traz para perto, aleluia. E ele viu aquela mulher, do que o potencial que aquela mulher se tornaria. Quem ela virou? Uma grande missionária. Ou seja, o Senhor não olhou para o que ela era naquele momento, mas o que ela viria de ser. Verso 42 do capítulo 4, depois que aquela mulher vai lá e fala e anuncia o evangelho e chama o povo. Repare que os discípulos, quando foi à cidade comprar alimento, em nenhum momento eles falaram do amor de Jesus. Em nenhum momento. Isso é um ensinamento para nós. Porque discípulo é aquele que anda com Cristo. É aquele que é ensinado pelo seu mestre. Mas eles tiveram a capacidade de ir na cidade e em nenhum momento anunciar o evangelho. Mas essa mulher, quando ela se deparou com Cristo, a primeira coisa que ela fez foi largar o cântaro dela e correr para anunciar o evangelho, falar do amor de Cristo. E aquele pessoal veio, ouviram as palavras do Senhor. No verso 42 vai dizer o quê? Olha o que eles falaram. E dizia a mulher: agora não é mais por causa do que você nos falou, ou seja, do que ela tinha falado. Nós cremos nele, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, o projeto e o plano de Deus estava com. Porque era necessário passar por Samaria. E aqui eu encerro. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque vidas precisavam ser salvas. E hoje, eu e você estamos aqui com a necessidade, cada dia mais, aprender do Evangelho. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Para falar do amor de Cristo. Para que vidas possam se render aos pés da cruz. Para que vidas possam se prostrar aos pés da cruz. Para que vidas possam ser transformadas através do Evangelho verdadeiro. Aleluia. Fica de pé, meu querido. Foi rápido, vocês viram? Nem demorou, ó. Queria que você fechasse seu olho agora. Colocasse a mão no teu coração. Pensasse no estilo de vida daquela mulher. Talvez você conhece alguém hoje que está da mesma maneira. Perdido. Vagando por esse mundo. Um parente seu próximo. Talvez você orou, pediu para que Deus pudesse mudar a vida dele. Para que Deus pudesse fazer algo na vida dele. Mas até agora a resposta não veio. E você está vendo ele dentro do poço.
E você está falando: Senhor, tem misericórdia dessa alma. Oh, aleluia. Querido, crê somente, porque o momento vai ser chegado. O Espírito do Senhor disse: olha, haverá um momento que o Pai vai achar os verdadeiros adoradores. Aleluia. Ora comigo, querido. Intercede por essa vida. Intercede pelo aquele que você convidou, ou por aquele que você deixou de convidar para estar aqui nesta noite. Uma alma perdida, ou até mesmo nós que estamos aqui hoje, distante, presente, mas distante do Evangelho verdadeiro. Leva os seus pensamentos a Cristo agora, para que Ele possa moldar o teu coração, para que nós possamos ser repletos de humildade, de amor, e pensar nesse Deus que transforma. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, nós te adoramos aqui nesta noite, Pai. Nós entregamos, ó Pai querido, ó Pai amado, essas vidas, ó Pai, em Tuas mãos. E nós clamamos, ó Deus, pelo milagre, ó Pai. Porque pelas nossas próprias forças, ó Pai, nós somos incapazes de salvar alguém. Nós somos incapazes, ó Deus, de fazer um milagre na vida de alguém. Mas o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu Evangelho que transforma, que tira vidas do pecado, que tira vida do lamaçal. O Senhor é poderoso para isso. O Teu Evangelho é poderoso para isso. O Espírito do Senhor que alcança vidas é poderoso para isso. Espírito Santo, que o Senhor possa salvar a vida desse filho, que o Senhor possa salvar a vida desse esposo, que o Senhor possa, Pai, salvar a vida dessa jovem, que o Senhor possa, Pai, salvar a vida dessa mãe. Pai, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, nesta noite, ó Deus. E assim como o Senhor fez na vida dessa mulher, ó Pai, que o Senhor possa fazer na vida de cada um aqui nesta noite, que nós possamos se alimentar do Evangelho verdadeiro. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te adoramos. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Amém. Glória a Deus.